Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Deus abençoe a todos desta casa. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono Henrique, que foi a ponte para que eu pudesse estar aqui trazendo a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus venha continuar abençoando a vida do varão. Queria agradecer a Deus também pela vida dos pastores dessa casa, pastor Fábio e pastora Priscila. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos pastores em nome de Jesus Cristo. E a partir do momento que eu pisei os pés aqui, o Senhor ele já me revelara que o rebanho que ele tem para mandar aqui é grande, viu, pastor? Aleluia. É grande e vai faltar cadeira, viu? Deus ele tem uma obra muito linda, muito grande neste lugar aqui, em nome de Jesus Cristo. Glória. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Abra no tema da campanha, por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus. Não sentem, não feche sua Bíblia. Volta só um pouquinho aí, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e o versículo 44. Apenas um versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 44. Glória a Deus. Prometo ser breve, não vou fadigar a igreja. Creio que o Senhor tem para falar e falará em poucos minutos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas 22, verso 44. Diz assim, eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre terra. E você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos em campanha. Eu creio que muitos pregadores já passaram por essa casa, pregando a respeito deste tema. E o Senhor ele já falou de diversas formas com os que aqui estavam. Então, meditando nessa palavra, eu perguntei ao Senhor: o que mais eu posso levar para a tua igreja, Pai, nesta noite? Muitos pregadores passaram por lá, anunciaram as boas novas, pregando a tua palavra, falando aquilo que o Senhor mandava. E o Senhor me disseram ao meu coração: fala para o meu povo que eu sinto saudades daquele dia do Pentecostes. Diz a minha igreja que o meu coração chora em prantos. Eu sinto falta daquele dia. E eu perguntei para o Senhor: mas como assim? E o Senhor ele me falava: meu povo ficou por 10 dias reunido naquele lugar. Eles não tinham celular, não tinham redes sociais, eles não tinham internet, eles não tinham grupo de WhatsApp, eles não tinham com que matar o tempo ali naquele lugar. E eles ficaram por 10 dias ali reunidos, simplesmente esperando a promessa que Jesus havia feito. Eles ficaram ansiosos, esperando a descida do Espírito Santo, porque Jesus havia prometido que rogaria ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Consolador. E aquele povo ficou por 10 dias ali esperando essa promessa se cumprir, ansiosamente. Eles não tinham com o que matar o tempo. Ele não tinha aquele grupinho de WhatsApp para ficar conversando e falando: será que ele vem mesmo? Será que ele não vem? Não. Eu creio que aquele povo ficou ansioso,
esperando a promessa que Jesus havia feito se cumprir. Glória a Deus. E aí eu perguntei para o Senhor, mas o Senhor sente saudade daquele dia por quê? E o Senhor, Ele me falava, porque aquele povo, eles ficaram aqueles 10 dias com o coração aberto, esperando a promessa se cumprir. E aí eu falei, Senhor, agora até eu fiquei curioso para saber como é que foi aquele dia. E o Senhor, Ele me falava, não fica não, diz para a minha igreja que se eles não podem nem imaginar como foi aquele dia na cidade de Jerusalém, diga ao meu povo que o mesmo Espírito Santo que eu enviei sobre aquelas 120 pessoas naquele dia, é o mesmo Espírito Santo que eu envio hoje naquela casa, para todos que entrarem ali com o coração aberto, dispostos a receber o meu Espírito Santo, sem picuinha, sem intriga, simplesmente com o coração aberto. Então deixa eu começar a profetizar algo para a sua vida aqui nesta noite. Se você entrou por essas portas esperando ouvir algo da parte do Senhor, pare de pensar na morte da bezerra. Não fique pensando no que você vai fazer em casa para jantar. Depois que o culto acabar, abra o coração para o Senhor, porque o Senhor, Ele está dizendo, o mesmo fogo que eu derramei sobre o meu povo naquele dia, eu derramo na vida da minha igreja hoje. Se abrir o coração para mim, Ramandai, o réu esquimidrácia, abra o coração para o Senhor, porque da mesma forma que Ele agiu naquele dia, Ele quer agir, mas para Ele agir, Ele precisa que você reaja. Comece a abrir o coração para o Senhor nesta noite. Oh Espírito Santo. E aí nós nos perguntamos, quem for das antigas aqui, quem for um pouco mais da antiga, vai saber que em outrora nós não tínhamos celulares, não tínhamos internet, não tínhamos microfone bom como esse aqui, não tínhamos mesa de som bonita como essa. Maremá, nós tínhamos um violãozinho ali com algumas cordas faltando e o varão tocando. A irmãzinha simples que vinha cantar o hino da harpa no gogó porque não tinha microfone. Maremá, um bico de luz. Mas quando o povo de Deus abria a boca para adorar, o Espírito Santo de Deus, Ele se manifestava de forma tremenda. E hoje em dia nós nos perguntamos por que nós não vemos mais como nós víamos em outrora. O enfermo ser curado na casa do Senhor. Nós não vimos mais o viciado ser liberto, o alcoólatra ser liberto. Nós não vimos mais o traficante ser liberto dentro da casa de Deus. E nós nos perguntamos por que isso acontecia lá atrás e hoje não acontece mais. Mas nós esquecemos de entrar na presença de Deus com o coração aberto e se desprender de tudo que nos liga ao mundo. Aleluia. E Deus, Ele falava comigo, eu sinto falta daquele povo que me adorava em espírito e em verdade, daquele povo que me buscava com emoção. E o que eu quero é que o meu povo volte àquelas raízes. E então eu pedi um tema para o Senhor para essa mensagem, pastor. E o tema que o Senhor me deu foi Pentecostes já. E eu disse, mas Senhor, Pentecostes já, a palavra, o significado o quê? E Deus falava, não, Pentecostes já. Eu sinto falta daquele povo que me buscava por amor à minha obra. Daquele povo que entrava na minha presença com o coração aberto. E eu falei, Senhor, mas como eu vou falar isso para a tua igreja? E o Espírito Santo tocava no meu coração, faz o meu povo lembrar de tudo que Jesus passou, para que o Espírito Santo pudesse descer sobre a igreja. E eu queria que você me emprestasse os seus ouvidos por alguns minutos e abrisse o seu coração para o que o Senhor tem para falar nesta noite. Nós estamos agora no Getsemane com Jesus. Tente elevar um pouco agora o seu pensamento até lá. Jesus, Ele está agora sendo preso por aqueles soldados romanos. Volte mais um pouquinho. Jesus, Ele está agora ao seu lado, Deus, prevendo tudo o que Ele iria passar a partir da hora que aqueles soldados viessem buscar. Jesus começa a ver Ele sendo preso ali diante dos seus discípulos. Jesus começa a ver
aqueles soldados romanos zombando da cara dele. Jesus ser levado dali como um criminoso. Jesus começa a ver ele sendo colocado diante de Pilatos, de Herodes, homens para o qual ele veio buscar, ele veio salvar. Ele se começa a ver agora o Rei dos Reis sendo julgado por homens, diante de homens querendo crucificá-lo. Jesus começa a ver aqueles a qual ele veio salvar, rejeitando ele. Jesus agora ele começa a ver aquele povo para o qual ele veio buscar, condenando ele, sentenciando ele a ser flagelado, chicoteado. Jesus ele começa a ver aquele chicote com várias pontas, preso nela chumbo, bolinhas de chumbo e pontas de ossos de carneiro, e aquilo encravando nas costas de Jesus, arrancando um pedaço da sua carne, de maneira que dava para ver pedaços dos seus músculos e parte dos seus ossos. Jesus começa a ver o seu sangue sendo derramado ali. Jesus ele começa a ver aqueles soldados cuspindo em sua face, esbofeteando a sua face. Tenta imaginar agora Jesus vendo aqueles soldados pegando uma coroa de espinhos, colocando sobre a sua cabeça e batendo com um pedaço de pau, encravando aqueles espinhos na cabeça de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para nos salvar, sofrendo toda aquela agonia e humilhação. Jesus ele começa a ver agora, após ele ter perdido todo aquele sangue, alguém colocar uma cruz sobre suas costas, aleluias, e fazer ele andar toda aquela via dolorosa por algo que ele não tinha feito. Jesus ele começa a ver aqueles homens transpassando suas mãos e os seus pés com aqueles cravos enormes. Jesus ele começa a ver ele sendo pendurado naquele madeiro e colocado no meio de dois criminosos. Jesus ele começa a ver tudo isso, e o seu lado humano então começa a entrar em profunda agonia, em um profundo sofrimento, a ponto de Jesus suar gotas de sangue. A Bíblia nos diz que foi necessário vir um anjo dos céus para poder confortar o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que Jesus ele pede ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Jesus ele estava vendo tudo que ele iria sofrer, mas Jesus ele também começa a ver que saindo daquele monte Getsemane, logo na saída, ele começa a ver que ele faria a restauração da orelha daquele soldado que seria cortado por Pedro. Jesus ele começa a ver um tal de Simão Cirineu que o ajudaria a levar aquela cruz naquela via dolorosa, e a sua história seria mudada, porque ele seria encharcado com o sangue do Cordeiro de Deus. Jesus ele começa a ver naquele madeiro pendurado, na última hora ele salvar aquele criminoso ao seu lado e dizer: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Ramandai o réu exquilidácia. Jesus começa a ver que todo aquele sacrifício que ele faria iria valer a pena. Talvez aqueles para qual ele veio buscar não estavam valorizando e não estavam percebendo o que eles estavam fazendo, mas Jesus ele estava vendo que se o que ele veio salvar não valorizava, não tinha problema, porque aqueles que receberam ele como filho de Deus seria chamado filho de Deus também. Todo aquele que não o recebeu, oh Espírito Santo, aqueles para qual ele veio não recebeu, mas eu e você que fomos chamados gentios, nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Aleluia! Jesus começa a ver todo aquele sacrifício valer a pena, e ele se entrega a esse sacrifício, a toda essa angústia, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Oh Espírito Santo,
E ele dá uma ordem aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí nós vimos, pastor, pregadores dizer que não é certo o Espírito Santo se manifestar na vida da igreja. Nós vimos pregadores falando que quando o Espírito Santo ele age na vida dos crentes, e um é arrebatado para o lado, outro para o outro, não é o agir do Espírito Santo, mas é o agir do diabo. Nós vimos pessoas pregando autoajuda na internet, sendo que o povo de Deus não precisa de autoajuda. O que o povo de Deus precisa é da palavra revelada, a boca de Deus falando. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 16, quando Jesus envia carta à igreja de Laodiceia, falando que ela era uma igreja morna, quem dera fosse fria ou quente, porque o morno Jesus vomita de sua boca. E aí vem esses pregadores falando que a manifestação do Espírito Santo de Deus nas igrejas é coisa do diabo, querendo esfriar cada vez mais o povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa: se você em outrora sentia o poder do Espírito Santo de Deus operar na sua vida, e por algum motivo ou outro, por uma luta do dia a dia, por uma tribulação da vida, deixou de sentir o toque do Espírito Santo, deixou de sentir o seu corpo arrepiado com a presença do Espírito Santo de Deus, deixou de sentir vontade de chorar na presença de Deus, deixou de sentir vontade de falar em línguas, de pular na presença de Deus, porque ouviu da boca de algum pregador que isso é coisa do diabo. Deixa eu falar, não mexe com os ungidos do Senhor. Quem quer ser frio, que seja para lá. Quem quer ser geladeira ambulante, que seja para lá. Mas não mexe com os fogos do Senhor, não. Ai daquele que mexer com os tochas de Deus, vai se queimar, vai se queimar. Oh Espírito Santo, quem quer ser frio, que seja para lá. Aqui tem um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. E ai daquele que mexer com os labaredas de fogo de Jeová, vai se queimar em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, Glória a Deus, aleluia. pessoas que não vão para frente não quer que o outro vai, Deus de fogo. não sentem mais a presença de Deus e não quer que o outro sinta. Oh glórias. Glórias a Deus. E aí Deus me falou: quem dera se o meu povo voltasse às raízes de quando eu buscava a minha presença em espírito e em verdade, desapegado das coisas do mundo, do que o mundo tem para oferecer. Hoje em dia são esses coaches, né, que ficam pregando, nem pregando, eles ficam falando bobagens de autoajuda na internet. É você que pode, arregaça sua manga, é com a força do seu braço, não é nada. Se não for Deus na nossa vida, a gente nem levanta da nossa cama. Com a força do nosso braço a gente não faz nada. Não acredita nessas bobagens. Acredita na palavra revelada por Deus. Vive o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O que nós precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Quem quer ver pregação de autoajuda, vai conversar com um psicólogo, com um psiquiatra. Mas quem quer ouvir a palavra do Senhor, do jeito que ela é, fica na presença de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh glórias! A Bíblia nos diz, pastor, já vou finalizar, que eu gosto de respeitar o horário, que o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E aquele reboliço foi tão grande, não dava para conter, que veio pessoas de todos os lados, querendo saber o que era aquilo. E algumas pessoas se aproximavam e começavam a debochar, falando que eles estavam embriagados. E a Bíblia nos diz que Pedro se levanta e começa a ministrar a palavra de Jesus ali.
e 3.000 pessoas foram batizados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar, havia 120 pessoas naquele lugar, mas quando o poder de Deus se manifestou, veio gente de tudo que era lado para saber o que estava acontecendo. Não está entendendo? Eu vou falar, o Senhor está falando, é através daquilo que eu fizer na sua vida que todos aqueles que estão ao redor vão ter que se aproximar, e através do teu testemunho vidas serão salvas. Vidas serão salvas. Se você crê, pega a sua mão que eu quero profetizar. É através do teu testemunho que vidas serão salvas. A tua casa será salva, a tua família será salva, os teus vizinhos serão salvos, todos aqueles ao seu redor serão salvos pelo poder de Deus que habita na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Igreja, não vou mais além. Que aquele poder que caiu sobre aquelas 120 pessoas naquele lugar possa transbordar dentro de cada um aqui nessa noite. Porque a Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em o nome de Jesus Cristo, saia daqui dessa noite revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Aonde tocar a planta dos teus pés, vidas serão salvas, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aplaudo o Senhor em nome de Deus.